Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. É muito bom começar mais um Boas Novas no ar com a sua audiência, com a sua presença. Lembrando que a Rede Boas Novas vive um momento muito interessante. Esse programa existe para isso, para a gente bater o papo com pessoas ilustres, mas também para falar sobre a grande missionária na rede de comunicação, que é a Rede Boas Novas, que há quase 25 anos tem trazido a mensagem do Evangelho para todo o Brasil. E eu já quero chamar o Ronaldo na nossa central de semeadores, porque, Ronaldo, esse fim de ano, Deus faz umas coisas que nos assustam de fato, né? Esse fim de ano, talvez esse foi um ano mais complicado, de maior crise que nós tivemos, mas um fim de ano das maiores bênçãos que a Rede Boas Novas já recebeu na sua história. Deixa eu só, antes de passar para você, citar mais uma vez para os nossos telespectadores. Nós vamos entrar, a partir de novembro agora, em toda a grande Rio de Janeiro, toda a região metropolitana do Rio, com um novo canal digital, o Canal 42. Pega desde Niterói e São Gonçalo, vai até São João de Meriti, enfim, toda a capital do Rio de Janeiro. Isso é um grande avanço para nós que estamos instalados com o nosso principal polo de produção no Rio de Janeiro. Segunda notícia, Ronaldo, segura essa. São Paulo, já está praticamente quase tudo certo. Em dezembro iniciaremos testes. O nosso canal é que a gente briga há 12 anos, né? Para conseguir ele, a maior cidade. Então, a gente vai pegar em toda a região também metropolitana de São Paulo. Desde Guarulhos, passando por toda a capital, até Osasco, do outro lado. Vamos alcançar também com o canal, se não me engano, 51 ou 52 digital. E mais uma notícia que eu só vou dar para você aqui uma palhinha, para você ficar com água na boca, semeador, e claro, agradecer a Deus por todos os semeadores. Em anos complicados, Ronaldo, de crise, de complicação, de crescimento e expansão, a gente procura o quê? Parcerias, pessoas para andar ao nosso lado. A Boas Novas, junto com a segunda ou terceira maior rede evangélica do Brasil, que é a Rede Gênesis, que tem a sua sede em Brasília, elas estão fazendo uma cooperação, uma união. Então, toda a cobertura da Rede Gênesis passará a colocar a programação da Rede Boas Novas. Então, a nossa expectativa, isso acontece agora no dia 31 de outubro, tá? Essa cooperação. A nossa expectativa é que até o final do ano a Boas Novas se consolide como a maior rede de televisão cristã do Brasil, uma das maiores da América Latina, tendo a cobertura de duas grandes redes e ainda adicionado Rio de Janeiro e São Paulo. Meu Deus, estou quase chorando aqui, eu quero agradecer a Deus primeiramente, aos semeadores. Ronaldo, isso aí é motivo de alegria, de festa, né? Não é não, meu amigo? Com certeza, André, e com certeza também o motivo do nosso telespectador ser incentivado, não é isso? A semear, a contribuir, a se envolver com esse projeto, né? Já é uma bênção tê-los assistindo a nossa programação durante esses 23 anos, sendo alcançado pelas Boas Novas, mas que bom é ter você também junto conosco, enganjado nesse projeto, não é isso? E a gente alcançando novas vidas, novos lugares, novos lares, certo? Novos canais de comunicação, como é o caso aí das TVs fechadas nessa parceria com a Gênesis, conforme o André está nos falando. Então, muito importante sua participação. Durante todo o programa vai estar passando aí os nossos contatos. Temos o telefone 2112-6300 da nossa central de semeadores. Funciona 24 horas. Temos uma secretária eletrônica que funciona agregada a esse número. Se um atendente não falar com você ao vivo, você deixa as suas informações ali, que a gente faz o seu cadastro, a gente envia o seu carnê, a gente retorna a ligação para você, tá bom? E temos também o canal do nosso WhatsApp, né? Também está passando no seu vídeo durante o programa. A gente quer agradecer o pessoal que tem participado conosco, a Orenício, o Leandro, Sidney, a Ana Bia, Miriam de Melo Costa, a Vânia Regina também, que aqui pelo Zap se tornou uma nova semeadora. Ela é aqui do Rio de Janeiro. Deus abençoe a Vânia e ela quer ofertar através de depósito bancário. Ela não quer fazer ali o seu cadastro. Não tem problema, não é isso? O importante é você participar, o importante é você se envolver. As contas bancárias estão passando aí no seu vídeo. Faça então como a Vânia Regina aqui do Rio de Janeiro, se tornando semeadora, sendo fiel aí mês a mês aí, para que a Boas Novas continue alcançando essas cidades. E tá aí os desafios colocados, né? Temos agora que pagar esses equipamentos, manter esses equipamentos. Já tá, agora só falta pagar, né? Pois é, olha aí, tá vendo? A fatura vai chegar, Ronaldo, e o semeador precisa aí semear. É verdade. Vem participar. Ronaldo, você lembra da época, ainda no Amazonas, onde começou a Rede Boas Novas, quando faziam-se grandes cruzadas ou grandes... Enfim, ia num local que era o Canaã. E as pessoas, às vezes, doavam seus bens para ser sorteado ou dado para a compra da Rede Boas Novas. E sempre tinha um cantor que ecoava ali no som e sempre participava disso. Lembra? Lembro, sim. Eram 100 ovelhas, José de Olha Paulo. aí.
Hoje a gente vai bater papo não com o oficial, a gente tem um reserva aqui. Participou uma reserva da não quer dizer que é gravação suplente, do LP. não. Tem, um LP, André, não é o foi feito, suplente, né? não, é o verdadeiro. Mas hoje a gente vai bater papo com um pastor, um grande amigo, pastor Otônio de Paula Júnior, que vai bater um papo conosco daqui a pouco. A gente vai para um rápido intervalo, tá bom, Ronaldo? Obrigado pela sua participação. Okay. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no Ar. Tenho o prazer de receber para a gente bater um papo o pastor Otônio de Paula Júnior. Está aqui do meu lado, professor. Obrigado pela tua presença. Prazer estar aqui, André. Você viu que eu falei, olha, eram sim ovelhas, não é oficial, mas canta tão bem quanto, tá? A sua família já tem um histórico com a Rede Boas Novas de algum tempo. É verdade, você também, André. na verdade, sempre participou dos programas aqui. Verdade. Mas sempre foi muito próximo nosso, né, pastor? Verdade. A família Câmara e a família de Paula sempre estiveram muito interagidas, né? Muito juntas. São duas famílias de ampla raiz missionária, né? E eu quero louvar a Deus, não é isso aí, por esse dia e por todos esses projetos que estão nascendo e que nascem no coração de Deus. E sabe, André, eu acredito que Deus jamais envia novos desafios se novos recursos já não estiverem preparados para eles. Então, Deus já tem preparado novos recursos e eu tenho certeza de que esses recursos chegarão no momento certo para suprir essa demanda, essa nova necessidade e que será muito grande nesse novo ciclo. Deus às vezes trabalha, enfim, você toda a vida pastoral e familiar, você convive com isso, né, pastor? Talvez no ano mais complicado da história, e isso não é só para Boas Novas, acho que para muitas pessoas que nos assistem mesmo. A gente não acredita, não, olha, esse ano está tudo... A Boas Novas vai, até o fim do ano, triplicar a sua cobertura. Os grandes milagres aconteceram no deserto, né? Ou seja, é no período da grande escassez que Deus revela o seu grande poder. Então, quando isso acontece, aos olhos do homem, é algo inacreditável. Mas para quem anda com Deus, esses momentos de adversidades, eles são propícios para serem nascedouros de grandes milagres, né? E é isso que está acontecendo, né? É isso que está acontecendo. Você tem vivido um pouco disso? É verdade. E eu acho interessante, eu ia botar para o último bloco, mas deixa eu puxar para esse bloco que eu acho interessante. Deus te colocou um novo fardo, vamos dizer assim. É verdade. Uma responsabilidade talvez muito grande, né? Que muitas pessoas podem não entender bem, mas a própria Boas Novas, a gente entende a questão missionária, parlamentar, como algo muito sério e necessário. Sim. Deus tem levantado, enfim, para quem não sabe, mas o pastor Otônio, além de dedicar a vida inteira dele para Deus, como um grande pastor, um grande pregador, todos já conhecem isso, e canta também muito bem, né? Junto com a família, o pai canta muito bem, tem participado aí, está viajando, o pastor Otônio também de Paulo, viajando pelo Brasil aí, com a questão da Convenção Geral e CJDB, eu quero mandar um abraço para ele também. Mas Deus colocou para você sob uma responsabilidade de um mandato parlamentar como vereador do Rio de Janeiro. Isso. Como é que você recebeu essa surpresa? Claro verdade. Que você tem a maior das expectativas, mas quando é confirmado, se tem um peso de responsabilidade. Eu só quero corrigir você sobre o cantar, né? Cantar, eu fui o único que me desviei da minha família. Eu brinco, como é que pode isso, né? Eu brinco dizendo que... Eu vi você cantando na televisão já, tentando. É que nem eu também. Eu tento, mas eu fico só pelo... Eu até digo que eu só cantei a minha mulher e deu certo, né? Mas fora isso, eu me desviei. Foi um momento de inspiração, mas depois não deu mais. Bem, na verdade, André, eu acredito que o exercício da política partidária, da política parlamentar na minha vida, é a extensão do meu ministério, não é? Eu sou um homem do altar. E quando eu falo que eu sou um homem do altar, você vai entender muito bem isso. Porque eu digo que o meu altar é semelhante ao trono do meu Senhor. O trono de Deus é móvel. Você lê no livro do profeta Ezequiel e Ezequiel tem essa visão, que o trono de Deus não é estático, o trono de Deus é móvel. E para onde Deus quer se mover, o trono vai com ele.
Por isso o trono de Deus jamais fica vazio. Deus jamais se ausenta do seu trono, não é? E assim mesmo são os ministros de Deus, que a Bíblia diz que ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Ou seja, quando eu digo que o meu altar, o seu altar, André, o altar do pastor Samuel Câmara é móvel, é porque onde quer que nós estejamos, estaremos sobre o altar. Ou seja, o nosso altar, ele não tem o endereço fixo de uma igreja. Ou seja, ainda que nós pastoreemos aquele endereço e aquela igreja. Mas aonde quer que Deus nos mande, nós estamos ali no altar de Deus e prontos a desempenhar o papel que Deus quer. A um, Deus deu um talento. A outro, Deus deu 2 talentos. A outros, Deus deu mais talentos. Apenas aquele que percebe que Deus lhe deu mais do que um talento para o desempenho e para o exercício da obra, entenda que a quem muito for dado, muito será cobrado. Portanto, que tenha o senso da responsabilidade de que onde quer que você esteja, você é luz, você é sal. Há uma preocupação, até na inserção agora nesse cenário até de político partidário, como você falou, pastor. Você, como um grande pregador e crítico, já perceba, a gente conversa e sigo também nas redes sociais, a gente vive um momento de maior crítica à figura política. Sim. Né? Nunca se foi tão cético, contrário, se viu com tão maus olhos. Sim. A pessoa que representa o povo na política. É uma preocupação sua? Foi uma até nesse momento de... Poxa, eu sou um pastor. No Brasil ainda se tem uma visão muito errada do que a política e como um pastor pode exercer esse tipo de função. É uma preocupação sua nesse momento. A gente vive um momento muito complicado. Eu acho que a sua pergunta tem dois polos. Primeiro, a responsabilidade do cidadão, do eleitor. Isso é muito importante. Eu não falo agora depois que já fui eleito. Não. Eu sempre falei isso. É muito cômodo para o cidadão criticar o político, né? E agora eu estou do outro lado também. Além de ser cidadão, eu estou político. E não vou negar isso, né? Não, eu não sou político, então eu sou o quê? Eu sou político. Agora, de onde vêm os políticos? Eles surgem da onde? Existe um país, um mundo chamado Politicare, isso um planeta, e aí eles emergem desse planeta e aparecem aqui para nos roubar? Não. Eles emergem da nossa sociedade que é corrupta, que é do jeitinho, que é do toma lá da cá. Ou seja, a nossa sociedade é corrupta. E o que nós estamos vendo aí é fruto, infelizmente, de uma sociedade corrupta. E como isso muda? Muda quando esta parcela, que é a maioria da sociedade que não é corrupta, ok? Ou que não quer tolerar mais a corrupção, ela grita, ela não se conforma. Não é? É aquela célebre frase de Martin Luther King: não é o grito dos maus que me perturba ou que eu tenho medo, mas é o silêncio dos bons. Ou seja, não adianta ficar falando mal de político, não adianta criticar o político. Eu tenho que ter consciência. Se eu um dia for, se eu tivesse a chance que Eduardo Cunha teve na vida, eu teria o mesmo procedimento dele? Ou eu faria diferente dele? Porque muita gente que hoje critica-o faria a mesma coisa, André. Ou seja, farinha pouco, meu pirão primeiro. Então, é a mentalidade do cidadão que precisa mudar. Senão, a política jamais vai mudar, ok? Eu tenho condição de mudar a política carioca? Não. Mas eu tenho condição de manter a minha postura ética como cidadão. A partir daí, eu fiz o meu papel. Deixa eu ir para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta, conversando um pouco mais com o nosso amigo, o pastor Otônio de Paula Júnior, sobre política e sobre a sua vida ministerial. A gente volta já já, não sai daí.
Estamos de volta com Boas Novas no Ar, com o pastor Antônio de Paula Júnior, também foi candidato eleito a vereador pelo Rio de Janeiro. Deixa eu continuar um pouco ainda nesse âmbito de política, talvez para quem não mora no Rio de Janeiro, mas isso pode também se transparecer em várias cidades do Brasil. O Rio tem sobre si o simbolismo, talvez, de ser a cidade de onde emergem as artes, o novo pensamento, o progressismo da cultura do Brasil. É a caixa de ressonância da cultura do Brasil, né? Isso, de alguma maneira, se reflete no que vemos como candidatos que vão ao segundo turno, um que representa, talvez, uma questão mais tradicional ou familiar, e outro uma questão bastante até progressista, diferente de qualquer outro local, né? Com posicionamentos bem abertos sobre... enfim, aborto, como adolescente, como drogas e por aí vai. É uma preocupação também você como um cristão, um pastor, eu acho que existem também outros representantes do segmento cristão ou da família como um todo lá dentro, mas de você ter e ser um vereador, um político numa cidade que tem é conhecida por ser bastante progressista e o início de todos os movimentos aí de vanguardas progressistas em direito da mulher sobre o seu próprio corpo, de poder fazer aborto e de drogas, como nós falamos aqui. Agora, é tremendo nessa eleição aqui no Rio de Janeiro, onde as coisas estão muito bem polarizadas, cada um sabe a que lado pertence, né? Cada um sabe em quem não vai votar, né? Então, está muito polarizado aqui a questão aqui do Rio. E uma coisa interessante que eu estou vendo nesta eleição do Rio para prefeito, nesse segundo turno, é que o Rio não é tão liberal quanto o Brasil não é. O Brasil não é. Se vem de uma cultura liberal aberta, mas o Brasil não é. Então, o que acontece? O que está acontecendo aqui no Rio é um retrato do Brasil. E aí, por que é um retrato do Brasil? Porque se o Rio... Na verdade, a eleição como um todo mostrou uma insatisfação. Se o Rio, com essa libertinagem toda, que infelizmente eu, enquanto cidadão do Rio, tenho que admitir que não há essa abertura toda... Imagina... Carnaval não é aquilo tudo, é uma festa em um local. Isso. Tem pessoas que têm de fora, por exemplo, que moram no Brasil. Eu tenho familiares no Amazonas e tudo, que vêm aqui durante a época de carnaval e falam, ué, mas não tem nada no Rio. Porque pensam que o Rio fica uma folia como um todo. Não, sim, não. São pontos, são núcleos, isso aí, locais e tá. Mas o carioca, ele tem mais um sentido de liberdade do que outros lugares, né? Isso até pela praia e questão enfim, cultural mesmo, não é isso a nossa questão, mas é impressionante. Quando você toca nos valores da família, aí não tem grego, não tem romano, aí não tem crente, não tem católico, não tem espírita, não tem todo mundo é família, meu amigo. Todo mundo é família. Você sabe por quê? Vamos lá. Droga é um assunto de família, diretamente. Olha aqui, você sabe como é que é o papo desses liberais? É o seguinte, vamos liberar droga, desde que não seja pro meu filho. Tá certo? Ainda mais numa cidade como a nossa, é uma loucura pensar nisso. Vamos lá, olha só, olha aqui, meu irmão. Casa homem com homem, mulher com mulher. Mas na minha casa eu não quero meu filho casando com homem, não. Ou seja, é um discurso altamente hipócrita, claro, com todo respeito ao cidadão que é homossexual, com todo respeito ao cidadão que consome drogas. Mas esse é um posicionamento individual. Ou seja, quem quiser ser homossexual, que seja. E ele deve ser respeitado enquanto cidadão. Quem quiser consumir drogas, que consuma e que tenha o seu problema de saúde e junto à justiça. Tá certo? Agora, não faça disso uma imposição a uma sociedade que não tolera esse tipo de comportamento e nem de valores. É só isso que a gente está defendendo. Agora, a gente não está aqui defendendo de que o direito de uma minoria seja marginalizado, seja ultrajado. Não. Só não queremos que a loucura de uma minoria seja vista como normal, já que a maioria entende que isto
não é um comportamento normal. Uma coisa, só para a gente terminar, tem 3 minutos, uma coisa que eu converso muito com pessoas, e eles têm muita dificuldade, às vezes, de entender quando talvez um representante do segmento cristão entra para uma cadeira pública, é que, André, a pauta é sempre moralista, né? Você fala muito de emprego, de educação e tudo. Concordo em parte. Não, eu quero passar essa bola para você, Sim. porque você passou num local onde se demanda muitas melhorias, talvez é onde você tem mais representatividade. Sim. Vai além da pauta moralista. Sim, concordo em parte. Eu acho que nós precisamos ampliar o nosso leque de discussão. Eu acho que as nossas pautas morais, elas não podem dominar a nossa pauta política. Perfeito. Por quê? Porque eu não fui eleito para defender a igreja do Senhor, porque ela já tem um Senhor que a defenda. Melhor do que eu, né? Ok? Muito melhor do que eu. Mas eu estou lá para propor leis justas e que vão abençoar a todos. Portanto, esse tipo de crítica eu concordo em parte. Precisamos ampliar mais o nosso leque de discussão e entender que as nossas pautas morais, elas devem existir. Deve existir sempre para pontuar quem somos, não é? Mas não como eternas bandeiras do nosso papel político. Obrigado pela tua presença. Mano, é bom saber que você está naquela cadeira. Não é que prazer. Por te conhecer, eu fico feliz que acho que o Rio de Janeiro não ganhou apenas um político, mas um guerreiro mesmo. Claro. Quem te conhece tanto nos púlpitos, fora dos púlpitos, a sua maneira de falar e apaixonada de fazer aquilo que você faz. Espero que isso continue. Obrigado. E você represente toda essa parcela de pessoas que com certeza, estamos juntos e estamos juntos também nessa nossa parceria, nesse novo tempo, junto com a Rede Boas Novas. Eu tenho certeza, André, absoluta, isso eu quero colocar bastante claro aqui, de que todo segmento de comunicação, todo segmento precisa ter parceiros em todos os âmbitos da sociedade. E eu quero ser um parceiro, seja no altar, ou seja na minha vida parlamentar da Rede Boas Novas. Deus te abençoe, obrigado pela tua participação. Um grande abraço. Viu? Foi um papo muito bom. Amanhã tem mais. Eu vou falar um pouco também sobre as novidades da Rede Boas Novas com você. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau.